Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, presbítero Cláudio, estamos mais uma vez aqui, vamos estudar hoje, trazer o resumo, sempre trazendo resumos das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a primeira lição da nossa EBD, Revista de Adulto, deste último trimestre 2025. Vamos trazer exemplos de homens, de mulheres que, às vezes, com simples conselho, mas conselhos sábios, que ajudaram, contribuíram, somaram, né, para que aqueles que estavam recebendo os conselhos tivesse êxito, né, a partir da aplicação desses conselhos recebidos, ou até de exemplos, né, exemplos de homens e mulheres que Deus usou e que está registrado nas Sagradas Escrituras. Bom sempre lembrarmos, irmãos, se está na Bíblia, tem um propósito, tem uma lição, tem algo a nos ensinar. Se está na Bíblia, é porque, se Deus permitiu estar na Bíblia, é porque tem algo a nos ensinar. Deus nunca erra. Mesmo que o exemplo que esteja na Bíblia seja um exemplo a não ser copiado, e tem exemplos de pessoas, está lá por quê? Porque nos ensina algo. Deus quer nos mostrar algo, certo? Hoje, nossa primeira lição traz como título Jetro. Conselhos sábios aliviam fardos. A história de Jetro a gente encontra no Êxodo, né? Ele foi o sogro de Moisés. Então vamos estudar um pouquinho, pontuar um pouquinho, né, relembrar um pouquinho sobre a importância deste sacerdote, né, ele era um líder espiritual ali na sua comunidade, tornou-se sogro de Moisés, e mais na frente, né, quando os israelitas estão acampados ali próximo ao Sinai, Jetro, ele vai até o seu genro, e lhe dá um valiosíssimo conselho, que é aplicado até hoje, né? A questão da descentralização na administração. Texto áureo, Êxodo capítulo 18, versículo 18. Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Verdade aplicada. É preciso avaliar conselhos e sugestões à luz da palavra de Deus em todas as áreas da vida, pois pertencemos ao Senhor. Nossa lição tem 3 objetivos: conhecer um pouco a história de Jetro, ressaltar a importância de valorizar o conselho de cristãos maduros, identificar os benefícios de boas parcerias na caminhada cristã. Então, pontuando mais uma vez, vamos aprender um pouquinho mais, relembrar, né? E ter isso em mente, irmãos, que um conselho de um cristão fiel, maduro, experiente, pode sim influenciar positivamente a nossa vida. Ponto. A gente vai ver aqui no exemplo de Jetro, o sogro de Moisés, né? O quanto o conselho dele foi importante na questão ali da orientação do povo. O conselho que Jetro deu a Moisés auxiliou Moisés a diminuir o desgaste tanto para Moisés quanto para o povo, né? E as preocupações diante de uma multidão de pessoas. Ocasião esta, até então, que apenas Moisés aconselhava o povo. Então imagina, milhares de pessoas todos os dias querendo um conselho e apenas uma pessoa para
atender tanta gente. Impossível, né? Então, Jetro viu isto, chegou, observou isso e orientou Moisés a tomar algumas decisões, o que foi certeiro. O nosso texto bíblico está aqui em Êxodo, capítulo 18, versículos 21, 22, 23 e 24. Diz assim: E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, de 100, de 50, de 10, para que julgue este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti. Mas todo negócio pequeno, eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarias, da carga, e eles levarão contigo. Se isto fizeres e Deus te mandar, poderás então subsistir, assim também este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvido à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Então está aqui o conselho de Jetro. Jetro, ele era sogro de Moisés, e vendo a situação em que Moisés se encontrava, exausto, pois tinha que dar atenção ao povo. Moisés, desde muito cedo do dia, ele estava ali à disposição do povo até tarde da noite. Imagina como estava a exaustão de Moisés. Primeiro ponto da nossa lição: conhecendo Jetro. Maior que todos os deuses, Jetro, o bom conselheiro. Jetro diz o que fazer. Jetro, ele é pontuado na Bíblia, está lá em Êxodo, capítulo 2. É o nome que em hebraico significa excelência ou excelente. Ele também é chamado de Reuel. Reuel, o nome significa amigo de Deus. Ele residia em uma região, em uma comunidade chamada ali Midian. Midian era um dos filhos, de Abraão. Abraão, após a morte de Sara, ele casou novamente com uma mulher chamada Quetura, está lá em Gênesis capítulo 25. E Abraão teve mais 6 filhos. Um desses era Midian. Jetro, obviamente, que descendia de Abraão, mas não fazia parte ali do povo hebreu. Mas o escritor aqui de Êxodo, Moisés, vai identificar, vai relatar que Jetro, apesar de não ser hebreu, ele era um sacerdote, um líder espiritual e que temia a Deus. Vamos ver ao longo aqui da história da peregrinação do povo pelo deserto, o conselho que Jetro dá a Moisés. E quando Moisés conta ao seu sogro que Deus o havia chamado para voltar ao Egito para libertar o seu povo, Jetro apoia Moisés, dá glória a Deus, glorifica a Deus. Então, era um líder espiritual temente a Deus. Olha que coisa extraordinária, Ele tinha 7 filhas, e deu sua filha, Zípora, a Moisés como esposa, Moisés casou com Zípora, está lá em Êxodo capítulo 2, versículo 21, e Moisés e Zípora tiveram 2 filhos, Gerson
e Eliezer, tá? Então, Jetro, sacerdote de Midian, recapitulando, quando Moisés foge do Egito, né? Faraó descobre que Moisés tinha matado um egípcio, esse negócio aí chega ao conhecimento público, nós relembrando, né? Moisés viu um egípcio maltratando um judeu, Moisés ainda era príncipe, né? Morava no palácio. Moisés vai lá e mata aquele egípcio e esconde o corpo. Só que Moisés pensou que ninguém tinha visto isso. No outro dia, tem dois judeus discutindo ou brigando. Moisés vai lá tentar conciliar, apartar a briga. Vocês são irmãos porque eles estão brigando. E um desses joga na cara de Moisés. Vai nos matar ou vai me matar, assim como tu fez com aquele egípcio e escondeu o corpo? Moisés pensou que o que ele tinha feito ninguém tinha descoberto. Mas não foi bem assim. Essa notícia espalha, chega ao ouvido de Faraó. Obviamente que Faraó queria tirar, né, conversar com Moisés, saber por quê, e Moisés, com medo, fugiu. Né? Ele foge para o deserto e chega ali no território de Midian. Quando ele chega próximo ali ao território de Midian, literalmente ali no território de Midian, as filhas de Jetro, eram pastoras, estavam ali com o rebanho do seu pai, e alguns pastores estavam importunando essas moças. Moisés defende essas moças, né? Ajuda. Elas vão contra o seu pai sobre este fato. Jetro aconselha suas filhas que volte e leve Moisés até ele. Moisés vai, conhece Jetro, né? Ficam amigos. Jetro dá abrigo a Moisés, quando Moisés conta toda a história do que ocorreu, e dá a sua filha, Zípora, como esposa para Moisés. Moisés passou 40 anos no Egito. Quando ele foge, ele passa mais 40 anos morando ali com seu sogro, com sua esposa, né, ali em Midian, trabalhando para o seu sogro, virou pastor, né, do rebanho dos seus sogros. E após final dos 40 anos, Moisés está ali próximo ao Monte Sinai, onde ele tem a visão da sarça, que não se consumia. Ele chega perto e Deus fala com ele. Moisés vai conta ao seu sogro e prontamente Jetro compreende que o Deus verdadeiro estava chamando seu genro para voltar ao Egito para libertar o seu povo. Moisés não achou oposição do seu sogro, né? Prontamente Jetro, também chamado de Reuel, orientou Moisés, aconselhou Moisés, né, e deu o apoio que Moisés precisava. Então, um estrangeiro, né, foi instrumento de Deus para trazer ordem ao povo escolhido. Isso já bem mais na frente, quando Moisés já tirou o povo do Egito, está ali acampado, próximo ali ao Monte Sinai. Então, quando estão ali reunidos, Moisés conta ao seu sogro, né, todas as maravilhas que Deus havia feito ao tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. O coração de Jetro se alegra, né, muito com o que o Senhor havia feito aos israelitas, né, através do seu genro de Moisés, e Jetro bendiz ao Senhor, reconhecendo como o maior de todos os deuses, porque sobrepujou o que os israelitas, né, os inimigos dos israelitas, né? Deus libertou o povo do Egito. Então, é neste episódio, né, quando Moisés já está acampado, juntamente com o povo ali nas margens do Monte Sinai,
julgando o povo, orientando o povo, e a carga ficava totalmente nas costas de Moisés. Até então Moisés ainda não tinha tido esta visão, ou ainda não tinha tido essa falado abertamente a respeito de dividir as tarefas na questão da condução do povo, tá? Então, enquanto os israelitas estavam nas proximidades ali do Monte Sinai, isso está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 12, capítulo 19 também, né? Jetro trouxe Zípora, a esposa de Moisés, e seus 2 filhos, né? Gerson e Eleazar. Pois quando Moisés deixou Midian e estava indo em direção ao Egito, né? Tem um episódio que a Bíblia relata que quase, né, aconteceu uma situação ali gravíssima, porque Moisés não tinha circuncidado um dos seus filhos, e Deus foi ao encontro de Moisés, e a situação ali seria complicada se Zípora não intervém e circunda, faz a circuncisão ali de um dos seus filhos. Então, a importância também de uma mulher, obviamente que não estamos falando de Zípora aqui, né? Mas a importância da mulher compreender e saber que o homem é falho, que o homem precisa deste apoio, e ela se prontificou e circuncidou o seu filho, né? O seu filho. E Moisés seguiu viagem e Zípora voltou para a casa do seu pai, né? Juntamente com seus filhos, enquanto Moisés seguir adiante na empreitada de libertar o povo do Egito. Tempos depois, né, eles estão ali no deserto, Reuel, Jetro, leva Zípora e seus 2 netos, né, a esposa e os filhos de Moisés, para ir ao encontro do seu, no caso de Zípora, do seu esposo e do pai dos meninos. É nesta situação, nesse episódio, que Jetro, vendo, né, a situação ali, ele aconselha Moisés. Então, ele vai ao encontro de Moisés no acampamento de israelita, no deserto, no monte de Deus, levando consigo a esposa e os filhos. Jetro se preocupou muito com o excesso de trabalho de seu genro, ao conduzir tantas pessoas pelo deserto e ainda julgar suas causas. Jetro, vendo a situação ali, se preocupou ao perceber que talvez Moisés não aguentasse aquela carga por muito tempo, e ninguém aguentaria mesmo, irmão, né? Olha como Deus é extraordinário, tá? Numa demonstração de sabedoria e bom senso, pensando em aliviar o genro daquela árdua tarefa que ele exercia sozinho, Jetro disse: Moisés, não é bom o que tu fazes, tá em Êxodo capítulo 18, versículo 17. Jetro Moisés não é bom, não é reto, não é sábio isso que tu está fazendo. Em outras palavras, né? Totalmente tu se fadigará, tu desfalecerá, tu cansará. Assim como tu e este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Ninguém suportaria, irmãos. Por muito tempo, imagina que Moisés já devia estar ali na exaustão, o dia inteiro ouvindo, aconselhando, e faltando pessoas para aconselhar, né? Então, Jetro, percebendo essa situação, ele aconselha, orienta seu genro a tomar algumas atitudes em relação a como orientar o povo, compartilhando, né, com pessoas experientes, né, idôneas, a carga, né, de conduzir o povo. Então, Jetro se mostrou muito sábio e experiente a orientar Moisés, dizendo que ele precisaria primeiro escolher homens capacitados, de caráter reto e, obviamente, que temesse a Deus. A esses homens, Moisés deveria ensinar todos os estatutos e leis do seu povo, treinando todos eles conforme os parâmetros de administração e comportamento que Moisés já havia estabelecido. Logo, né? Jetro nos deixou uma aula completa de boa administração, de liderança, aplicável na vida e nos negócios ainda hoje. Quando olhamos um modelo de administração,
ainda hoje nos negócios, né? Esse exemplo aqui é citado. A visão estratégica, né, de liderança descentralizada, olhamos para esse exemplo aqui de Jethro. Ele viu a exaustão, a carga, ninguém consegue carregar tudo de sozinho, né? A liderança, o líder, ele delega responsabilidades, ele delega funções, né? E assim a ajuda, né? A ajuda é muito bem-vinda na questão da administração, né? Da condução dos negócios. O segundo ponto da lição, aprendendo a ouvir. Jethro e Paulo falam ainda para hoje, o melhor conselho está na Bíblia, a procedência do conselho. Olhando Provérbios, capítulo 12, versículo 15, Salomão diz que o tolo faz o seu caminho reto aos próprios olhos, porém a multidão dos conselhos na multidão dos conselhos existe segurança. Então, o conselho é importante, sim, mas precisamos pontuar também que nem todo conselho é importante, né? A gente precisa saber, ouvir e discernir os conselhos prudentes daqueles que não fazem bem. Quando a gente olha a história da divisão do povo de Israel, né, após a morte de Salomão, o filho de Salomão, Roboão, deixou de ouvir o conselho dos anciãos, daqueles homens experientes que aconselhavam seu pai, para ouvir o conselho daquele jovem da sua idade, que não tinha experiência, não tinha vivência. E foi um desastre a atitude de Roboão, de deixar de ouvir o conselho de homens sábios, experientes, que tinham uma vida, né, aconselhando seu pai, no caso Salomão, para ouvir o conselho daqueles jovens que não tinham experiência nenhuma. Então, o que ocasionou foi a divisão do reino. Então, Roboão ouviu conselhos equivocados, conselhos errados. Assim como Jethro orientou Moisés, Paulo também orientou um jovem pastor, né, seu companheiro Timóteo, sobre a necessidade de contar com homens fiéis, experientes, né, idôneos, temente a Deus e que soubessem ensinar os outros. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Então, está aqui exemplos, né, de líderes experientes aconselhando jovens líderes que precisavam de experiência, de orientação, né? Apesar de Moisés já ter uma experiência, já tinha 80 anos, né? Mas Moisés ainda não tinha se atentado para isso. Então, alguém que está de fora tem um entendimento, tem mais experiência com isso. Então, um bom conselho é sim importante. Então, Jethro oferecia uma solução estrutural para a liderança de Moisés, né? Paulo priorizou a formação moral e teológica dos ajudadores do líder, né? E esses dois conselhos são bastante úteis para evitar o esgotamento das lideranças e promover uma boa organização ministerial ainda hoje. Hoje se fala muito na síndrome de Burnout, ou outros pronunciam burnout, né? Que é o esgotamento emocional, físico, psicológico, o excesso de obrigações que leva as pessoas à exaustão, né? Tanto profissionalmente como ministerialmente, contextualizando aqui, né, a nossa realidade cristã, né? Líderes que assumem responsabilidades em excesso, centraliza tudo em si, era o que estava acontecendo com Moisés, e de repente chega alguém que tem uma visão de fora, tem uma experiência maior e diz, olha, vamos descentralizar, vamos dar responsabilidade a pessoas capazes, obviamente, né, sejam idôneas, porque do jeito que está indo, tu não vai aguentar, tu vai desfalecer. E aí o problema será muito maior, muito pior, entende? Então, o melhor conselho está na Bíblia. Então, se está na Bíblia, irmãos, é porque tem algo a nos ensinar. E rejeitar os conselhos de Deus é como rejeitar o próprio Deus. Por quê? Porque Deus não erra. Deus não se equivoca. Nosso manual de regra de fé, de conduta, é a Bíblia. E a Bíblia é
a palavra de Deus. Então, assim como os conselhos de pessoas tementes a Deus nos abençoam, os conselhos que não estão alinhados com as Escrituras também, uma advertência, nos colocam em risco, certo? Então, a gente precisa ser prudente e avaliar se quem está nos aconselhando é uma pessoa idônea, fiel e temente a Deus. No caso aqui de Jetro, uma pessoa idônea, né, temente a Deus, e que viu que o seu genro não iria suportar, muito menos o povo, né, a fila que o povo fazia para ser atendido por Moisés. Então Jetro aconselha a Moisés: olha, escolhe pessoas, homens temente a Deus, sábios, idôneos, e que te ajude a carregar a carga do povo. Vai separando entre 1.000, 100, 50, 10. Cada um vai julgando, né, pegando as questões menores e vão resolvendo. Se não conseguir, vai passando adiante até aquele último que realmente precise da tua orientação, do teu conselho. Então, as causas que eles não conseguirem julgar, né, e resolver, eles trazem até você. E aí sim você toma posição. E fechando o terceiro ponto da lição, rejeitando os maus conselhos, conhecendo o conselheiro, analisando o conselho, cuidado com os maus conselhos. Então, o cristão, ele jamais deve andar segundo o conselho dos ímpios. Está em Salmo, no Salmo 1. Bem-aventurado o homem, o varão, que não anda, não se detém, não permanece na roda daqueles que não entendem, irmão, daqueles que zombam, daqueles que escarnecem. Que coisa boa a gente vai tirar do meio dessas pessoas? Nada. Aí o escritor vai dizer: antes é melhor, é prudente meditar na lei do Senhor. Medita nela dia e noite, porque ela é conselho, ela é ensinamento, ela te torna sábio, né? É melhor ficar na roda daqueles que não entendem nada, não acrescenta nada, ou aproveitar nosso tempo, investir naquilo que vai nos edificar, vai nos orientar, vai nos fazer tornar sábios. Então, medita na lei do Senhor, dia e noite. Então, conversas que não edificam tendem a contaminar as orientações que recebemos de Deus, corrompendo nossos bons costumes. Paulo fala isso, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 33. Ceder aos conselhos mundanos de pessoas que não têm comunhão com Deus é abrir espaço para que valores como integridade, fidelidade e respeito, por exemplo, né, tem muitos outros, sejam desprezados. Então isso é um perigo para as nossas vidas, entende? Ao receber um conselho, primeiro também precisamos buscar a direção de Deus, né, em oração, depois conforme a orientação recebida, né, se estiver alinhado com os nossos princípios, com o que a palavra de Deus nos ensina, vai trazer edificação, vai trazer coisas boas, aí sim a gente coloca em prática. Foi o que Jetro orientou Moisés, né, a consultar o Senhor antes de tomar qualquer decisão, e é isso que devemos fazer, obviamente, né, sempre. A palavra de Deus nos ensina, né? E também, né, mais uma vez, tomar cuidado com maus conselhos. Há muitos tipos de pessoas negativas ao nosso redor, né? Ciumentas, invejosas, sabotadoras e assim por diante. Vivemos no meio de pessoas que, infelizmente, olham para nós, dá a mão, mas com segundas intenções, né? Então, seus conselhos podem nos levar a decisões erradas, capazes de causar perdas financeiras, pessoais, enfim. Portanto, precisamos observar, avaliar e questionar, e principalmente consultar ao Senhor. Então, a gente tem um exemplo aqui, irmãos, de um homem sábio, né, temente a Deus, que viu a carga que seu genro estava levando. Moisés não iria suportar, o povo não iria suportar, ia gerar uma revolta,
porque não tinha como todo mundo ser atendido por apenas uma pessoa. Então, Jétro dá esse sábio conselho, né, sobre liderança, né? Seu conselho é considerado um dos primeiros exemplos de descentralização administrativa e de liderança compartilhada. Então, um modelo a ser seguido. Um descendente de Abraão, não filho de Isaac, temente a Deus, e Deus usou, né, como uma pessoa que dá sábios conselhos para alguém que estava precisando desse conselho. Estava ali tão atarefado que nem tinha parado para pensar em como aliviar aquela carga que estava sobre ele. E Deus usa Jétro e este conselho, este modelo de liderança que Jétro orientou o seu genro, ainda é aplicado massivamente na administração, na descentralização da administração. Então, quando a gente delega responsabilidades, a carga diminui, a administração flui e assim a gente vai, né, conduzindo os processos de uma maneira mais positiva. Amém? Vamos estudar mais sobre outros exemplos, mas esse exemplo de Jétro é muito importante para a nossa vida. Deus abençoe.